Irmãs e irmãos, boa noite. Para o reino de Deus há sempre trabalho. Ninguém vagueia sem destino se seu suor é pelo reino. No reino de Deus há acolhida para todas as pessoas,
pois a família de Deus é um modelo alternativo, sem padrões estereotipados, sem preconceitos e sem violências. Em nossa sociedade, tanto as pessoas excluídas quanto as que são seguidoras de Jesus vivem uma existência marginal na extremidade da sociedade. Contudo, participantes nela. Ambas experimentam a alienação nas famílias e grupos familiares. Ambas encaram o abuso físico e a hostilidade social. Ambas conhecem a mutilação corporal, violência física ou psicológica. Ambas são consideradas estranhos religiosos por aqueles que detêm o poder da religião, isto é, as instituições religiosas. Conforme Atos 8, 26 a 39, as primeiras comunidades cristãs não tinham qualquer dificuldade de acolher para dentro de si os eunucos, que eram excluídos do culto judaico, conforme Levíticos 22, 24. Portanto, nos reunimos para adorar um Deus acolhedor em sua paternidade maternal e maternidade paternal, como ensina Leonardo Boff em Espiritualidade, um caminho de transformação. A inclusão na comunidade do reino, que promove a justiça, que considera o papel da mulher, da criança e do patriarca da família numa reconfiguração do modelo familiar, estabelece a acolhida da diversidade. Cantemos acolhendo-nos em Deus. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que
e vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Adoração. Salmo 97. O Deus, o Eterno, reina. Alegre-se a terra. Fiquem contentes as ilhas dos mares. Ao redor há nuvens e escuridão. Porém, as bases do reinado do Eterno são a honestidade e a justiça. Adiante vai um fogo que devora os inimigos que o rodeiam. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Eterno, diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e os povos todos contemplam a sua glória. Os que adoram simulacros ficam envergonhados. Passam vergonha os que se envaidecem diante do espectro dos seus ídolos. Diante de Deus, o Eterno, todos os deuses se curvam. Os habitantes da cidade da paz, Jerusalém, se alegram e exultam as cidades do louvor em Judá. Porque os julgamentos do Eterno são justos. Ó Eterno, Deus Altíssimo, Tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. O Eterno ama os que detestam o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os liberta das mãos dos injustos. A luz ilumina a vida dos justos, e a alegria ilumina o coração dos que amam a Deus. Alegrem-se no Deus eterno, vocês que são justos. Nós damos louvor em memória da justiça do Eterno. No nosso momento de reconciliação, oremos nossa oração de confissão. Deus da reconciliação e do perdão, reconhecemos entristecidos que temos pecado contra Ti e contra o nosso próximo. Temos sido orgulhosos e nos recusamos a pedir perdão a ambos. Quebranta-nos com Teu amor incondicional, irrestrito e infindável, e dispõe o nosso coração para perdoar e ser perdoado. Que no abraço do Teu abraço possamos aconchegar a todo mundo habitado e, em particular, aquele irmão ou irmã que porventura nos tem ofendido, e assim possamos experimentar a paz que excede a toda compreensão e a todo entendimento. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Jesus ia na contramão do senso comum. Enquanto muitos autoproclamados cristãos se extenuam e se esbofeteiam para adquirir mais e mais poder, o verdadeiro Cristo se esvaziava. Dele saía poder e curava todos. Curar nas Sagradas Escrituras também quer dizer libertar, perdoar pecados, salvar. Sim, bem-aventurados somos se com Cristo e como Cristo abrimos mão do nosso poder em favor do bem de todos. Abrir mão do poder que mata para poder estender mãos que salvam, que perdoam, que libertam e que curam. Nossos olhos abertos estão vendo morte, pobreza e maldade. No entanto, seguimos confiando que o futuro está por chegar. A esperança provoca o andar pela fé, a justiça e a vida. Amanhã, ao nascer do sol, virá a liberdade, a festa e o perdão. Descanso para todo o que sofre. Amanhã, ao nascer do sol, a terra voltará àquele que a perdeu e o trigo crescerá em abundância. A graça maravilhosa de Deus declara que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Amém. De todas as nações, erguei-vos e cantei com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ouvinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem o novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz.
Façamos agora a leitura que se encontra em Filipenses 1, 21 a 30. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los e progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Amém. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos para nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar.
Mateus 20, de 1 a 16. Jesus disse: O novo mundo de Deus é como um pai de família que saiu de manhã bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, para contratar trabalhadores para sua plantação de uvas. Ele combinou com os trabalhadores o salário de 1 denário pelo dia de serviço e os enviou a trabalhar na sua vinha. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que estavam sem trabalho. Então lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa, contratando outros trabalhadores. Eram já quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu que ainda havia ali homens sem trabalho e perguntou a eles: Por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha. No fim do dia, ele disse ao administrador da vinha: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando pelos que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. E os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 denário cada um. Ora, os que tinham sido contratados primeiro, vendo isso, pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 denário cada um. Tendo recebido aquela quantia, começaram a resmungar e foram se queixar ao patrão. Como pode ser isso? Estes homens trabalharam somente 1 hora, e você os igualou a nós, pagando a eles a mesma quantia que a nós, que ralamos o dia todo debaixo deste sol escaldante. A um desses que reclamavam, o dono da vinha respondeu: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Afinal, você não concordou em trabalhar para mim por 1 denário? Portanto, pegue o seu pagamento, retire-se daqui. De mais a mais, eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a você. Pois era só o que me faltava, não poder fazer o que eu quero com o que é meu? Ou vai ver você está com inveja, porque diferente de você, eu sou generoso? A um desses que reclamavam, o dono da vinha respondeu: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Afinal, você não concordou em trabalhar para mim por 1 denário? Portanto, pegue o seu pagamento, retire-se daqui. De mais a mais, eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a você. Pois era só o que me faltava, não poder fazer o que eu quero com o que é meu? Ou vai ver você está com inveja, porque diferente de você, eu sou generoso? E Jesus arrematou, dizendo: Assim, os últimos serão os primeiros, mas os primeiros serão os últimos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas as pessoas que estão ao nosso redor e assim também conosco. Amém. Nós temos um desafio hoje com versículos de 1 a 16 de Mateus 20
E nós já tivemos essa experiência, pelo menos na Igreja do Ibis, no início do ano A, entre novembro e dezembro de 1919, antes dessa pandemia, e nós trabalhamos muito a questão do tema central de Mateus, que é a justiça. Naquela oportunidade nós trabalhamos esse texto que estamos tendo hoje, a experiência nova de interpretá-lo, e falamos um pouco sobre meritocracia, sobre as relações de trabalho. E hoje nós queremos trazer um acréscimo a essa interpretação, e aí a gente vai precisar voltar um pouco, né? Nós temos aí a história aí bem clara na cabeça depois da leitura, mas vamos voltar para o versículo 19, entender um pouco o que Jesus está trabalhando com os pequeninos, isto é, os excluídos da sociedade, né? Que nós vamos ter, nós já temos claramente as mulheres, as crianças, os idosos, né? Os doentes, mas surge um outro grupo que normalmente não é mencionado, e dependendo da tradução isso não fica muito claro, que está lá no capítulo 19, quando Jesus fala sobre o divórcio, numa conversa com os fariseus, né, na verdade um grande debate, e os discípulos também estão ali no meio. Na conversa sobre o divórcio, Jesus se posiciona e deixa muito claro que o que a lei ou a sociedade que aceita e submete a essa lei humana sobre o divórcio, ele deixa claro que a mulher é vítima desse sistema, pois ela é negado a ela o direito de ser livre, de fazer escolhas. Então ela sofre debaixo desse patriarcalismo, e então ele deixa isso muito claro. Os discípulos, diante da resposta de Jesus, talvez para não se comprometerem fielmente ao que Jesus está dizendo, ou para não ter que fazer uma escolha, né? Eles afirmam que, então, nesse caso, é melhor que o homem não se case. Mas Jesus fala que o ensinamento que ele está trazendo, e é bom a gente deixar bem claro que Jesus não está lidando só com questões pontuais. Jesus está lidando com justiça do reino, e uma das coisas que Jesus preza é que a família não seja um modelo padronizado por nós, né? Então, o modelo familiar daquele tempo tinha a figura do homem, do menino primogênito, né, como figuras centrais no comando e na posição de poder das famílias. E Jesus ele propõe, e a gente vai ver isso em todo o Evangelho, que deve haver uma família, um modelo familiar alternativo, ou seja, um modelo familiar que seja plenamente acolhedor, que não se importe com esses padrões. Hoje nós temos na lei brasileira, por exemplo, que mães solteiras podem adotar ou ser mães, né, mãe solo. Isso já existia antes mesmo dessa lei, pelas condições da nossa sociedade de abandono da mulher. E temos também homens que podem ser pais solteiros, tanto na adoção quanto por alguma outra forma de integração familiar. E Jesus, ele naquele tempo já trabalhava essa perspectiva da família alternativa. E uma família alternativa não se restringe a essa ideia de avós que criam, de tios, de parentes, ou da mãe ou pai solo. A família alternativa é aquela que acolhe sem os preconceitos, sem os padrões que nós estamos acostumados e às vezes concordamos com eles. Então nós vamos perceber que na discussão sobre o divórcio no capítulo 19, além de Jesus criticar a forma como a lei é aplicada, né, desmerecendo a mulher, ele também vai acolher as crianças mais à frente, e ele vai também trabalhar essa dimensão da diversidade. E onde que aparece, então, essa outra característica que às vezes nós não tratamos, por exemplo, na igreja? Então, lá no versículo 12 do capítulo 19, quando Jesus está falando sobre para quem são esses ensinamentos, ele vai dizer que há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados,
e ainda outros não casam por causa do reino de Deus. Então, quem puder que aceite esse ensinamento. Na tradução, na linguagem de hoje, não traz o nome aqui, eunuco, né? Que há homens que foram castrados. Os eunucos, né, na Bíblia, eles serviam normalmente a um harém, né, e eram castrados com a finalidade de não corromperem, né, as rainhas, as princesas. Mas nós sabemos que quando Jesus está falando, ele não está falando simplesmente das coisas superficiais que nós costumamos observar. E aqui ele trabalha com algumas formas, né, de características das incapacidades para um homem se casar. Então ele coloca que uns nasceram assim, nasceram eunucos, né, nasceram com uma característica diferente daquele que é o padrão que nós estamos acostumados. Outros porque foram castrados, ou seja, pessoas que foram de fato castradas, né, tiveram algum tipo de castração física, né, ou às vezes psicológica. E diz que ainda outros não se casam por causa do reino de Deus. Nós temos, nessa interpretação que nós trazemos, que compreender que a figura do eunuco, ela está incorporando aí os vários gêneros que nós temos na nossa sociedade, no nosso planeta, na natureza humana. Né? Então, o eunuco é essa figura que também é desprezada no culto judaico, essa figura que não é aceita na sociedade, essa figura que é motivo de escravidão. Né? O eunuco, ele é uma figura que é escravizada. Mas o eunuco também ele reflete os gêneros, né, que estão naquele grupo dos LGBTs. Então é interessante a gente observar que Jesus está aqui falando sobre justiça e falando sobre inclusão das crianças, das mulheres e dos eunucos, ou seja, dos gêneros diversos que nós temos, onde antes ele já prepara a gente para esse capítulo 20, terminando lá no versículo 30 do capítulo 19, dizendo assim: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E isso ele repete também lá no versículo 16 do capítulo 20. E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então a gente percebe que esses dois textos eles têm uma ligação, né, muito forte. E Jesus não está falando deles isoladamente. É importante a gente perceber, quando Jesus fala de justiça, tanto justiça de gênero, quanto justiça nas relações de trabalho, ele está falando sempre sobre inclusão. Ele está falando também na perspectiva da graça de Deus. E é importante a gente observar então, agora indo para o capítulo 20, é que Jesus ele tem uma preocupação, quando a gente fala sobre os trabalhadores desempregados, que não é só simplesmente de resolver o problema do desemprego, ou que as pessoas tenham aquilo que é o básico para a vida, né, para sobreviver, para se alimentar, para sua família. Ele está também criticando o modelo romano de trabalho. O modelo romano, quando se estabelece na sua invasão a toda a região do Mediterrâneo e também Israel, né, na Palestina, o romano ele tem um modelo meritocrático. O modelo romano é um modelo de você ganha de acordo com o que você produz. Não é um modelo que se preocupa em garantir que você, tendo feito um trabalho, você vai ter o mínimo necessário para viver. Você só ganha se você produzir. Então essa troca, né, desigual, né, totalmente desequilibrada, né, injusta, né, nas relações de trabalho, vem com o Império Romano e massacra ainda mais aqueles que são mais pobres. Imagine os excluídos da sociedade. Então a gente vai ver uma situação de miserabilidade que se assemelha muito hoje com o Brasil, que está
sofrendo com as diversas crises, né? As famílias, o aumento da miséria, da pobreza extrema no Brasil, ela vem se agravando cada dia mais por causa desse pensamento que não prioriza a vida, né? Então esse problema que a gente pode observar já existia também, e Jesus tentava ali, com os ensinamentos, conscientizar as pessoas de que a melhor forma de garantir a vida não é praticando essas violências. Então a gente percebe hoje, né, a gente está sofrendo aí inflação, sofrendo aí com todos os desmandos, com todas as ausências de governo nas nossas cidades, né, no nosso país. A gente percebe que a gente ficou numa situação onde, se nós que não somos excluídos, porque somos parte de uma sociedade, vivemos de repente numa condição melhor de vida, imagine aqueles que são excluídos, as pessoas que são excluídas, seja pela cor de pele, seja pelo gênero, seja porque é uma criança, porque nós excluímos também as crianças, seja o idoso, seja a pessoa que é deficiente. Nós percebemos o quanto essas pessoas sofrem. Nós temos noção do quanto essas pessoas sofrem, e ainda mais agora, em crise, sem nenhum tipo de amparo. Nós conseguimos perceber. E aí, Jesus, quando ele coloca essa parábola na relação do patronato, onde a gente percebe um conflito entre os empregados, né? Aqueles que começaram mais cedo queriam ganhar mais do que os que começaram mais tarde a trabalhar. E a gente poderia interpretar que, na verdade, alguns dos trabalhadores que chegaram mais tarde estão aí ingressando tardiamente no reino. Mas não é isso que Jesus está falando, porque existe uma inveja, existe uma ganância, existe um ódio presente naqueles que chegaram mais cedo para trabalhar, né? E eles verbalizam isso, né? A gente pode perceber que no versículo 12 do capítulo 20, né? 11, aliás, pegaram dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Então o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último, mesmo que dê a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Então a inveja, né, que também poderia ser a ganância, né, ou então um outro termo que a gente poderia usar, que é de pessoas que trabalham com a ideia de massacrar o outro, né? Então, esse ódio, a gente percebe que esses trabalhadores, né, eles representam uma parcela de nossa sociedade que não consegue ver que aquele que é pequeno, que é perseguido, que já sofre, possa ter um direito igual de viver. Essas pessoas que perseguem a meritocracia como modelo de vida, elas não conseguem perceber que a injustiça vai trabalhando para afundar mais as pessoas na miséria. E Jesus quer mostrar aí que o importante é a vida, e não os modelos que nós achamos que são ideais, né? Nós queremos modelos que deem certo para as nossas empresas, que deem lucro. Nós queremos modelos que deem certo para nossas famílias, para que nós sejamos prósperos, para que nossos filhos e filhas, né, vistam azul ou rosa, para que os nossos filhos e filhas sejam nota 10 na escola. E a gente se esquece do principal, do essencial, que é a justiça, né? Então Jesus, quando ele trabalha essa relação do patronato, e quando ele fala isso na perspectiva de uma família que seja acolhedora,
inclusiva, né, que fuja desses padrões que querem nos dominar. Jesus está aí mostrando para nós que existe um modelo familiar segundo o reino de Deus, o reinar de Deus, que é um modelo de acolhida, que é um modelo que não estabelece padrões, a não ser o padrão do amor. Então nós percebemos que esse texto, Jesus, quando fala desse patrão, que é muito a figura de Deus, que faz aquilo que ele acha que é justo, e a justiça de Deus ela é inquestionável, nós temos aí algo que nos desafia enquanto igreja, enquanto sociedade, principalmente enquanto pessoa cristã. E aí cabe a nós fazer uma reflexão crítica se a forma como nós aceitamos as leis que nós construímos enquanto sociedade, se elas estão de acordo com a justiça de Deus. Se as relações que nós estabelecemos na família e no trabalho, se são relações justas. É justo que alguém sofra de fome enquanto eu posso às vezes até esbanjar? É justo que alguém seja excluído da igreja por causa do seu gênero, por causa do jeito como se veste, por causa dos seus gostos musicais? É justo que a gente exclua mulheres que escolheram ser solteiras ou mães solteiras porque não se encaixam no padrão de sociedade que nós achamos que é ideal? É justo que nós continuemos lutando para manter esses padrões? Ou será que a igreja acolhedora, aquela da caverna que acolhe, como Paulo falava, aquela conforme Jesus disse a Pedro, sob essa pedra construirei a minha igreja, que acolhe as pessoas que são excluídas, que sofrem mais, será que a nossa igreja está sendo justa ao excluir, ou nós estamos sendo justos ao excluir, quando não damos espaço para o debate, quando não queremos, às vezes, tocar nesses assuntos? É justo? Então precisamos refletir enquanto ovelhas seguidoras de Jesus Cristo, se a graça de Deus que nós entendemos que nos alcançou, se nós não estamos sendo obstáculos ou barreiras para mulheres e homens trabalhadores, trabalhadoras de vários gêneros e crianças e deficientes e idosos, se nós não estamos sendo barreiras para que essas pessoas tenham um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós acreditamos que estamos tendo. Será que nos achamos tão privilegiados de estar na presença do Senhor que não estamos nos esquecendo de abraçar o outro, a outra, que são totalmente diferentes de nós? Será que esse Deus totalmente outro, que a gente não pode nem definir, inclusive tem seu lado maternal e paternal, será que esse Deus, ele tem nos ensinado a seguir padrões ou a sermos acolhedores? Então que nessa reflexão nós possamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo nos sonde e nos transforme, para que sejamos pessoas e comunidade acolhedora sem distinções. Possamos fazer aquilo que é a justiça do reinar de Deus. Que assim Deus nos abençoe e que possamos continuar lutando pela paz e pelo bem que Jesus Cristo nos apresentou. Amém. Afirmação de fé: creio, cremos. Creio, cremos na unidade da Igreja Casa dos Pobres, comunidade de fé, mutirão de fiéis. Creio, cremos na luta dos que sofrem, que cuidam da terra, que amam a vida, que celebram a paz. Creio, cremos na palavra bendita do diálogo,
poema que se faz carne, que se revela nas diferenças, que se cala para ouvir em meio às muitas vozes, a palavra do totalmente outro. Aquele que, sendo eterno, nos atrai, com laços humanos, e sendo humano, nos une com laços que são eternos. Breve, mas potente intercessão e ação de graças. Abraça, Senhor, os nossos corações, que ofertamos com fé, amor e esperança. Oh, tu que ouves o apelo do teu povo, vem, renova em nós o teu poder, para que sejamos construtores de um novo dia, um novo amanhecer. Que a justiça esteja em nós presente, que o amor seja feito uma canção, nascida no meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Que a justiça esteja em nós presente, que o amor seja feito uma canção, nascida no meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Que a justiça esteja em nós presente, que o amor seja feito uma canção, nascida no meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Uma vida voltada para os mais necessitados de compaixão. É a misericórdia de Deus que atrai Jesus para os últimos, as vítimas, os que sofrem, os maltratados pela vida ou pelas injustiças dos poderosos, os pescadores e as pessoas repulsivas, desprezadas por todos. O Deus da lei e da ordem, o Deus da adoração e dos sacrifícios, o Deus do sábado, nunca poderia dar vida à atividade profética de Jesus, tão sensível ao sofrimento dos inocentes e à humilhação dos excluídos. Dinâmica da misericórdia. Como aceitar o convite de Jesus para sermos misericordiosos como o Pai? Depois de séculos de cristianismo, hoje é necessário resgatar misericórdia como princípio de ação prática, libertando-a de uma concepção sentimental e moralista. A linguagem da misericórdia pode ser perigosa e ambígua. Em termos concretos, poderia sugerir bons sentimentos de um coração bom, mas carente de envolvimento prático. Pode limitar-se a fazer obras de misericórdia num determinado momento, sem atacar as causas injustas de muitos sofrimentos. Pode ser entendida como comportamento paternalista
para com alguns indivíduos, sem reagir diante de uma sociedade que continua funcionando sem misericórdia e sem justiça. Jesus convida à misericórdia. Devemos ouvir o convite de Jesus à misericórdia como um grito de indignação absoluta. O sofrimento dos inocentes tem que ser levado a sério. Não pode ser aceito como normal, porque é inaceitável a Deus. Por isso, o teólogo John Sobrino propôs há alguns anos o princípio de misericórdia, isso é, um princípio interno que está na origem do agir privado e público, que permanece sempre presente e ativo em nós, que imprime atenção para aqueles que sofrem e faz-nos viver erradicando os sofrimentos e suas causas, ou ao menos aliviando-os. Temos que trabalhar para que a Igreja, como tal, seja configurada totalmente pelo princípio da misericórdia. A Igreja deveria ser o lugar onde se encontra a reação mais empenhada e audaz contra o sofrimento do mundo. O lugar mais sensível diante das feridas físicas e morais e espirituais dos homens e mulheres de hoje. É a misericórdia que pode tornar a Igreja hoje mais credível. O princípio de misericórdia. Para entender a dinâmica da misericórdia, podemos distinguir 3 elementos. No primeiro, por assim dizer, temos que interiorizar o sofrimento dos outros, deixando-nos envolver, tornando-o nosso, deixando-se machucar. Num segundo passo, este sofrimento internalizado provoca uma reação, torna-se ponto de partida para um comportamento ativo e responsável, torna-se um princípio de ação, um modo de vida. Finalmente, esse estilo de vida vai concretizando-se em compromissos e gestos, destinados a erradicar a dor ou, ao menos, aliviá-la. Também, hoje, para os seguidores de Jesus, os últimos devem ser os primeiros. O caminho para um mundo mais digno e feliz para todos se começa a construir a partir deles. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização. É o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização. É o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização. É o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização. É o povo de Deus repartindo o pão.
Recebei a bênção. Bênção da unidade. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós para sempre. Amém.